Olá, estudante da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a água e os sais minerais. Você sabia que a água compõe cerca de 70% do nosso corpo, podendo em alguns seres, algumas plantas, chegar a mais que 90% da sua composição? E sabia também que a água é condição fundamental para o surgimento da vida, para a existência de vida na Terra, como em outros planetas, fora outras condições, mas a água é o que eles procuram detectar para saber se houve vida ou não nessas outras regiões, nesses outros planetas. Os seres vivos são compostos basicamente de substâncias que a gente vai chamar de orgânicas e substâncias inorgânicas. Todas elas interagem entre si, todas elas agem de maneira misturada e uma complementando a outra. Por exemplo, as substâncias orgânicas está representada na forma de lipídios, que são as gorduras, as ceras, os óleos, as proteínas, que têm função estrutural, as vitaminas, que são micronutrientes essenciais também para o nosso corpo, os carboidratos, que são os açúcares, que também estão espalhados por todo o nosso organismo, e os ácidos nucleicos, que compõem os materiais genéticos, como o DNA e o RNA. Mas também existem os compostos, as substâncias que a gente vai chamar de inorgânicas. E entre elas nós temos duas que são essenciais também, que é a água e os sais minerais. Por isso que eu falei, orgânicos e inorgânicos se entrelaçam e um depende do outro para que o funcionamento do organismo ou dos organismos de um modo geral possa ocorrer. O nosso corpo humano é formado por 70% basicamente de água, só que dividido especificamente em várias porcentagens conforme ali. O sangue, 81% do sangue é água. A pele, 64% da nossa pele é água. Os músculos, 75%. O cérebro, também 75%. O nosso coração também é composto 75% de água. Os pulmões e o fígado e os rins são formados 86% por água também. As juntas, ou seja, as nossas articulações, em torno de 83% água. E os ossos, apesar de aparentar ser seco, os ossos possuem 22% de água na sua composição. O restante daí são matérias, outros elementos que foram citados entre os orgânicos e os inorgânicos. Quais são as propriedades físicas da água? Vamos lá, primeiro, a água é uma molécula polar, isso permite com que ela faça ligações com outras estruturas, outras substâncias. A água é o chamado solvente universal, ela dissolve, ela permite com que as reações possam acontecer. A água possui um alto ponto de calor específico. A água realiza pontos de hidrogênio, fazendo a tensão superficial. Parece uma camada que até mesmo você vê insetos andando sobre a água, a formação de bolhas. Isso se deve às pontes de hidrogênio organizadas, formando a chamada tensão superficial da água. A água apresenta diferentes densidades conforme o seu estado físico. Por exemplo, aqui, a água é no estado sólido e a água no estado líquido. No estado sólido tem menor densidade do que o estado líquido, por isso ela flutua. E a água também tem uma propriedade chamada de capilaridade. E os sais minerais, os principais aí que compõem o nosso organismo: cálcio, iodo, fósforo, potássio, sódio, ferro, todos eles têm uma importância fundamental nas reações do nosso corpo, no funcionamento e na composição do nosso organismo. Todos eles têm a sua importância, obviamente que em associação com a água e os demais compostos orgânicos. Eles são encontrados nas células na forma de íons, têm um papel estrutural e regulador. Enfim, eles têm a sua importância fundamental junto com os demais elementos. Nesse vídeo nós falamos sobre a água e os sais minerais. Espero que tenham gostado. Até breve!